Imagine, por um segundo, um engenho tão sofisticado que parecia coisa de outro tempo e que ainda assim foi construído há mais de 2000 anos. Um mecanismo com rodas dentadas finamente calibradas, capaz de prever eclipses, posições planetárias e até o calendário dos Jogos Olímpicos. Um computador da antiguidade encontrado num naufrágio e estudado por décadas. Esse é apenas o primeiro exemplo de uma verdade maior. Civilizações antigas desenvolveram tecnologias que, para nós, parecem impossíveis e, muitas vezes, perderam os segredos depois. Do fogo naval dos bizantinos, cuja fórmula foi mantida em segredo por séculos, as ligas e tratamentos metálicos que deram às famosas lâminas de Damasco propriedades únicas. Há invenções cuja engenharia nos desafia até hoje. Nos próximos minutos, vou te levar por esse fio. Como funcionavam essas máquinas e materiais? Por que nos surpreendem ainda? E o que a ciência moderna descobriu ao acessá-las com tomografias, análises químicas e reconstruções históricas? Alguns mistérios já têm explicação, outros continuam mudando o que achávamos possível. Sente-se, escute com atenção e prepare-se para ver que o passado, às vezes, é mais inventivo do que o futuro imagina. Engenharias perdidas, quando o passado parecia impossível. Durante muito tempo, acreditamos numa linha simples da história. O passado era primitivo, o presente é avançado, o futuro será extraordinário. Mas quando olhamos com atenção para certos artefatos antigos, essa linha começa a se quebrar. Não porque os antigos fossem mágicos, mas porque eram engenheiros muito mais sofisticados do que aprendemos na escola. O exemplo mais famoso começa no fundo do mar, o mecanismo de Antiquitera. Em 1901, mergulhadores gregos exploravam um naufrágio romano perto da ilha de Antiquitera. Entre estátuas e ânforas, encontraram algo estranho. Um bloco corroído de bronze e madeira, aparentemente sem valor. Décadas depois, exames mais cuidadosos revelaram o impensável. Dentro daquele bloco, existia um sistema complexo de engrenagens interligadas, com dentes cortados com precisão, capazes de executar cálculos astronômicos. Não era um relógio comum, não era um simples calendário, era uma máquina analógica capaz de prever eclipses solares e lunares, ciclos da Lua, movimentos aparentes dos planetas conhecidos e até eventos esportivos importantes da Grécia Antiga. Tudo isso mais de 2000 anos atrás. Tomografias modernas revelaram mais de 30 engrenagens, algumas com relações matemáticas extremamente precisas, relações que só voltariam a aparecer em relógios mecânicos europeus mais de 1000 anos depois. Isso muda uma pergunta fundamental. Se eles conseguiam construir isso, o que mais sabiam fazer? O problema não é o passado, é o que sobreviveu dele. A maioria das tecnologias antigas não foi escrita em manuais técnicos. Conhecimento era transmitido por tradição, por oficinas, por mestres e aprendizes. Quando impérios caem, bibliotecas queimam e rotas comerciais se rompem, o conhecimento desaparece junto. Isso explica por que algumas engenharias parecem surgir do nada e depois sumir por séculos. E Antiquitera não está sozinho. O fogo grego, a arma que não podia ser copiada. Durante séculos, o Império Bizantino dominou os mares com uma arma aterrorizante, o fogo grego. Era um líquido inflamável que queimava sobre a água, grudava em navios inimigos e não podia ser apagado com água comum. A fórmula era segredo de Estado. Nem mesmo os próprios bizantinos registraram completamente sua composição. Hoje, historiadores e químicos conseguem hipóteses plausíveis, misturas de resinas, petróleo, enxofre e cal viva. Mas ninguém sabe exatamente como era produzido, armazenado e lançado com tanta eficiência. Não porque seja místico, mas porque o processo completo foi perdido. Concreto romano, mais durável que o nosso. Avançando alguns séculos, encontramos outro paradoxo. Portos romanos construídos há 2000 anos ainda resistem às ondas do Mediterrâneo, enquanto o concreto moderno começa a se deteriorar em poucas décadas. Análises químicas modernas revelaram que os romanos misturavam asas vulcânicas, cal e água do mar.
O resultado, uma reação química lenta que fortalece o material com o tempo, em vez de enfraquecê-lo. Eles não tinham microscópios, mas tinham observação empírica, experimentação e repetição. Isso é engenharia em sua forma pura. Lâminas de Damasco, a metalurgia que confundiu a ciência. Espadas de Damasco eram lendárias. Relatos dizem que cortavam armaduras e mantinham o fio por anos. Durante muito tempo, pensou-se que isso fosse exagero, até que análises modernas descobriram estruturas microscópicas no aço, incluindo nanotubos de carbono e padrões cristalinos extremamente organizados. Não era sorte, era um processo metalúrgico refinado, dependente de minérios específicos, temperaturas exatas e resfriamento controlado. Quando as rotas comerciais desses minérios se perderam, a técnica morreu junto. Engenharia antiga não era inferior, era diferente. Aqui está o ponto central. Civilizações antigas não pensavam em progresso tecnológico como pensamos hoje em dia. Elas resolviam problemas locais, com materiais disponíveis, observação direta da natureza e gerações de aperfeiçoamento. Não buscavam miniaturização, buscavam funcionalidade, durabilidade e propósito. Quando olhamos para essas tecnologias com olhos modernos, o erro é achar que faltava inteligência. O que faltava era continuidade histórica. O que essas engenharias nos ensinam hoje? Estudar essas tecnologias não é nostalgia, é aprendizado. Engenharia resiliente, materiais sustentáveis, sistemas que duram séculos, soluções adaptadas ao ambiente. Tudo isso é extremamente relevante num mundo que começa a perceber que eficiência não é apenas velocidade, é longevidade. O passado não era um rascunho do presente, era uma versão alternativa de desenvolvimento tecnológico. E talvez, ao entender o que foi perdido, possamos redesenhar o que ainda está por vir. Quando olhamos para o mecanismo de Antiquitera, para o concreto romano, para o fogo grego ou para as lâminas de Damasco, percebemos algo desconfortável. Nem todo o avanço é linear. A história não é uma escada que sobe sem parar. Ela é feita de picos, quedas e esquecimentos. Civilizações inteiras dominaram engenharias complexas, resolveram problemas com elegância e precisão, e ainda assim perderam esse conhecimento com o tempo, não por falta de inteligência, mas por guerras, colapsos, segredos guardados demais e saberes transmitidos apenas pela prática. Talvez o verdadeiro mistério não seja como eles conseguiram fazer isso, mas por que deixamos isso desaparecer. Entender essas engenharias perdidas não é apenas olhar para trás, é repensar como projetamos o futuro. Porque talvez a pergunta mais importante não seja o que ainda vamos inventar, mas sim o que já sabíamos e esquecemos. Se esse tipo de conteúdo faz você pensar além do óbvio, inscreva-se no canal. Deixe seu like, ele ajuda esse conhecimento a alcançar mais pessoas. E comenta aqui embaixo, qual tecnologia antiga mais te impressiona? Ou qual você acha que ainda não redescobrimos por completo? Aqui, o passado não é um museu, é um mapa. E ele ainda guarda caminhos que não exploramos.